Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Como vocês sabem, eu não moro no Brasil, moro no estado de New Jersey, né? E hoje eu vou fazer mais um vídeo, irmãos. Eu vou tá explicando para vocês. Esses dias eu não tive fazendo vídeo, porque a semana atrasada eu jejuei 3 dias. E aí, depois, a semana passada, eu jejuei 4 dias. Então, foram dias intensos de jejuns e de orações. Então, eu não aguentava fazer vídeo, porque estava muito fraquinha, muito debilitada. E você fica assim, você fica assim, meio desorientada também, né? Não sabe nem o que pensar, nem o que agir. Mas Deus teve falando comigo muitas coisas ele falou comigo, eu não posso falar, irmãos, são coisas muito fortes, mas eu vou estar revelando algumas coisas que ele permitiu falar, tá? Eu vou ler aqui no livro de Ezequiel 38, esse livro de Ezequiel é muito importante, o que ele profetizou, o Senhor me mostrou na palavra, o que eu vou falar para vocês, né? Eu já li também o livro de Ezequiel 38 em outras mensagens. Hoje eu vou falar sobre Israel, tá? E esse livro é muito importante porque tem as profecias que falam do Gog e Magog, tá? O Magog, Deus falou para mim que é a China, tá? Mas eles vão se juntar, eles vão fazer uma coalizão de países, que é a China, Irã e vai a Rússia também, tá? E vão invadir Israel. Mas eu vou falar aqui, vou ler aqui o capítulo pra gente, vou ler, fazer um pouquinho mais rápido para ver se que eu consigo falar tudo que eu preciso falar aqui nesse vídeo, tá bom? Ezequiel 38, bem conhecido, né? Profecia contra Gog. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Magog, lembrando, é a China, tá? Deus falou para mim que é a China. Príncipe chefe de Meseque de Tubal, profetiza contra ele e dizes: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com escudos grandes, com escudo grande e pequenos, manejando todos a espada. Persas é o Irã, persas são o Irã, né? Etíope, né? Etíope. E os de Puti, Rússia. Com eles todos com escudo e capacete. Também Gomé e todas as suas tropas de Bet-Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estava desolados. Aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirá tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Virá como uma tempestade, e serás como uma nuvem para abrir a terra, cobrir a terra, no caso. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, naquele dia
ideias virão ao seu coração e conceberão um mau desígnio. Dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem porta. Tomarei o despojo, arrebatarei a presa e tornarei a minha mão contra as terras desertas, que agora que habitaram, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que tem gado e possessões e habita no meio da terra. Aí fala Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todas as suas aldeias te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntar-te o teu bando para arrebatar a presa, levar a prata, o ouro, tomar o gado e as possessões para saquear grandes despojos. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor, Deus de Israel, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu, virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e exército numeroso, subirão contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Deus de Israel: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meu servo, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos que te trariam contra eles? Naquele dia, porém, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos, a minha indignação será despertada no meu zelo e no fogo do meu furor. Eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Temerão diante da minha face, e os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão e os precipícios se desfarão, todos os muros desabarão por terra, chamarão contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Também executarei juízo contra ele por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grande pedra de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Irmãos, esses dias, como eu falei para vocês, tenham passado dias mais
jejuando, né? Eu jejuei semana atrasada 3 dias seguidos. E aí não... Aliás, foi 3 dias seguidos, comi no terceiro dia e jejuei mais 24 horas. Foram 5 dias de jejum. E aí depois Deus quis que eu jejuasse mais dias. Então eu jejuei mais 4 dias dessa semana. Foram sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Eu jejuei 4 dias. E continuo no jejum, só como 6 horas da tarde. Jejuando, porque grandes coisas o Senhor tem me mostrado. E não posso falar muitas coisas, porque ainda não tenho permissão para falar, mas as que eu tenho permissão para falar, eu vou estar aí mencionando para vocês. Outra coisa que eu vou falar para vocês, irmão, às vezes tem coisas que Deus fala e que Deus, as coisas não acontecem, não é porque Deus não quer que aconteça, é porque quando Ele mostra, às vezes é para orar, para impedir aquilo. Então, se orarmos, o Senhor, Ele suspende aquele decreto, Ele suspende aquilo que Ele está querendo fazer. Lembra que no rei, o profeta foi lá no palácio dizer para ele que ele ia morrer, né? E ele pegou e chorou a Deus, e o profeta ainda estava dentro do palácio, e Deus falou, vai lá dizer a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Então Deus muda. Se nós orarmos, Ele diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face verdadeiramente, Ele muda a situação, Ele sara a nossa terra, entende? Então, isso não significa que vai acontecer ao pé da letra, que isso que Ele está mostrando é para orar, é para mim orar, para vocês que estão me ouvindo também, orar para que o Senhor possa dar livramento às coisas que eu vou falar aqui, a nação de Israel. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre a nação de Israel. A primeira coisa que Deus me falou sobre a nação de Israel, sim, a guerra vai cessar entre Gaza e Israel. Eu vi um corredor muito grande dentro da faixa de Gaza, e o exército de Israel, ele passava no meio daquele corredor, e nenhum dos soldados eram mortos, nenhum, passavam todos pulando de alegria, batendo palma e dizendo a guerra cessou, a guerra já finalizou entre Gaza e Israel. Foi isso que o Senhor me mostrou. Eu vi vários soldados eles passavam assim meio com medo. No princípio, os 3 primeiros soldados passavam com medo, mas depois vinha uma multidão de soldados passando. Eles vinham era um corredorzão que tinha dentro da faixa de Gaza. E Israel passava, ou seja, Israel dominava a faixa de Gaza e os soldados passaram. E Israel ganhou a guerra contra a faixa de Gaza. Amém? Foi isso que o Senhor me mostrou. Outra coisa que Deus me mostrou é a guerra. Vai haver uma guerra em Israel, é o Gog e Magog, como eu acabei de ler aqui para vocês. Eu falei para vocês que o Magog, ele vai invadir Israel. Eu já tinha falado em outros vídeos passados, né, que eu vi a China acampada ali pela entrada da Síria. Eu vi eles acampados para invadir Israel. Então, hoje o Senhor também me falou para me ler Ezequiel 38 para as pessoas, tá? E eu vi muitos mortos em Israel. Eram caminhões caminhões, eles passavam, pegavam aquelas pessoas, enrolavam no pano branco e era fila, e botava dentro de um caminhão, como se fosse aquele caminhão que tem, que as pessoas transportam carne, né, para vários lugares, né, e com ar-condicionado, né, com refrigeração. Então eles colocavam muito corpo de judeus. E Deus falava naquele momento que Deus estava fazendo um recolhimento da nação de Israel. Deus vai recolher muitos judeus, muitos, não são pouco, é muito mesmo. E eu chegava como se fosse
um necrotério, por aí. Eu não gosto eu não entro nesses lugares, eu detesto esses lugares, mas eu entrava lá dentro e eu via um homem, ele estava do lado de fora, esse homem. E esse homem, o pelo dele, ele parece que tinha pelo assim, sobre a mão e sobre o braço. E eu vi aquele pelo, cada pelo dele era tão grosso que parecia chifre, unhas, não era chifre, era unhas saindo. E eu entrava dentro daquele necrotério e eu ia ver o que estava acontecendo ali dentro daquele lugar tenebroso. Eram muitos mortos, irmãos. Muito mesmo. Eu fiquei aterrorizada com tantos mortos que o Senhor me mostrou. E lembrando que eu estava do lado de fora eu via só os corpos enrolados em panos brancos e eles iam em fileiras para dentro daqueles caminhões com refrigeração para guardar aqueles corpos, e enchia aquele caminhão de corpos. E aí eu entrava dentro do necrotério e eu via esse homem. Era um homem estranho, ele estava do lado de fora também do necrotério, e quando eu entrava, eu vi do lado de fora, quando eu estava do lado de fora, eu via que os pelos da mão dele era como unhas, assim, unhas grandes, sabe aquelas unhas pontudas? Assim, daquele jeito. E eu entrava e ele entrou também dentro do necrotério, e tinha muitos corpos de judeus. Eram todos os judeus, tá? Todos os judeus, assim, não, todos os judeus da face da terra, não. Esse necrotério só tinha judeu, não tinha outra raça, era só judeu. E aí depois o Senhor me levou numa cidade, era como uma cidade ou um bairro grande, era só de judeu. Esse bairro era uma cidade, era muito cheio de prédios. E eu entrava dentro daquela cidade como se a cidade todinha tinha sido devastada. Os prédios tinham sido queimados, era como se tivesse passado água também, uma grande enchente. Parecia que tinha passado também por lá e saiu lavando tudo, ruas, prédios e tudo. E eu lembro que eu vi um judeu, era um prédiozinho de 3 andares e ele estava embaixo abrindo a loja dele. A loja dele estava iluminada, ou seja, tinha a presença do Senhor lá dentro daquele prédiozinho. E aí ele estava limpando, e ele falava alguma coisa comigo, mas eu não lembro o que ele falava. E aí eu andava pelas ruas e eu vi assim que o prédio tinha sido arrancado e ficado aquele terreno. Então eu via também que os valores daqueles prédios, daquelas casas, era prédios, tava tudo desvalorizado, não tinha valor monetário, ou seja, era muito barato. Eu falava assim pra mim, eu poderia comprar até esse terreno aqui e construir um prédio aqui, olha, esse lugar é muito valorizado. Eu falava assim comigo mesmo, né? E eu andava ali naquelas ruas e era devastado tudo, assim, tinha alguns prédios de pé, como eu falei, mas muito, parece que tinha passado uma água, lavando tudo, arrancando tudo, e tinha levado muita gente morta para todos os lados. Foi isso que o Senhor me mostrou por essa noite. Então, irmãos, essas são as 3 visões que o Senhor me mostrou. Primeiramente foi Gaza, o Estado de Israel vai ganhar a guerra e vai estar passando no meio de Gaza com os soldados atravessando e não vão ser feridos mais, não vão ser mais atacados por os terroristas, tá? Eu vi isso que o Senhor me mostrou. E depois o Senhor me mostrou judeus dentro de necrotérios lotado de judeus. E Deus falava para mim que era um recolhimento que Deus estava fazendo, o primeiro recolhimento dos judeus. Deus vai tirar muitos judeus da terra. Ele falou recolhimento, ele falou primeiro recolhimento, ele não falou arrebatamento, ele falou primeiro recolhimento, muito mesmo, como eu falei para vocês. E depois o Senhor me mostrou também essa cidade
totalmente, assim, totalmente não, parcialmente destruída, varrida por água e queimada também algumas partes por fogo e arrancado os prédios dos lugares e foram arrancados para vários outros, arrancaram como se fosse passado um grande tsunami, né, e saiu arrastando tudo e ficou alguns prédios, como eu falei, eu lembro de um judeu, né, como eu falei, que estava dentro do seu prédio limpando lá, parecia uma padaria, que ele tinha uma padaria lá dentro, parecia. E ele estava limpando uma padaria com restaurante, alguma coisa assim. E ele estava limpando ali, ele falava alguma coisa, mas eu não consigo lembrar o que ele falava naquele momento. E eu saía pelas ruas, pelas cidades, e eu via que tudo tinha sido devastado. Então, vai morrer muito judeu, mas é do Senhor, é da parte do Senhor que o Senhor quer, recolher. É o primeiro recolhimento, tá? Por esse vídeo, é só esse vídeo, que eu tenho outros vídeos para fazer sobre outros assuntos, mas por enquanto, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês, e eu vou fazer uma oração por vocês agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, eu coloco diante de Ti todos os que estão aqui me vendo nesse vídeo, Senhor, que eu estou compartilhando essa mensagem, que da parte do Senhor que o Senhor tem me dado, Senhor. Pai, que Tu abençoa cada vida, abençoa essa igreja, Senhor, que o Senhor tem me dado para orar, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu tenho orado, mesmo esses dias que eu não tenho feito vídeo, que não tenho dado nenhuma satisfação para esse povo, para essa igreja, mas eu estive orando por todos eles, Senhor. Tu sabe de tudo e de todas as coisas. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, eu coloco também diante de Ti, Israel, o Teu povo, Senhor. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, que Tu cobre Israel com Teu sangue e com a Tua proteção, Senhor. Deus de poder, Santo de Israel, eu sei, Deus, que as profecias serão cumpridas, Senhor. Pai, que tudo que está escrito aqui na Tua palavra, Senhor, se cumprirão, porque Tu não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Pai, que Tu, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, conforta os nossos corações para que nós possamos entender o Teu agir, o Teu trabalhar, para que nós sabemos, Senhor, entender, Senhor, que é Tu que está fazendo tudo isso, Senhor, para que Teu nome seja louvado, glorificado entre as nações, Senhor. Abençoa o Teu povo, Israel, Senhor. Toca em cada um deles, Senhor. Entra nas casas, nos lares do Teu povo, Senhor. Pai, entra na sinagoga, entra, Senhor, fala com Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse povo, Pai, venha se render diante de Ti. Revela-te, Senhor, ao coração de cada judeu, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, de velhos, de todas as idades, Senhor. Que Tu fale ao coração deles, que Tu te revele para eles, Senhor. Que eles venham a aceitar a Ti como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Porque o recolhimento, Senhor, que Tu vai fazer, Pai, dos judeus, Senhor, será muito grande, Senhor. Muito grande, como o Senhor tem me mostrado, ó Deus vivo, Deus de Israel. Que o Senhor abençoe o presidente de Israel. Que o Senhor abençoe o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Que Tu abençoe, Deus, o Daniel Hagari, o Jonathan. Que Tu abençoe o exército de Israel, o Teu exército. Que Tu cuida, Pai, de cada um deles, Senhor. Que aqueles que forem mortos, Senhor, que não sejam para a derrota, Senhor, mas que seja para a Tua glória, Senhor. Que seja um recolhimento, Senhor Jesus, para a Tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa cada um deles, Senhor. Dê sonhos, dê visões para Teu povo, Senhor, se redimir a Ti, Senhor, e confessar a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. Que o sangue do Cordeiro que foi derramado, Senhor Jesus, naquela terra, Senhor, que seja derramado sobre todos os judeus, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te peço e te agradeço. Crendo, Senhor, na salvação do Teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, vamos orar por Israel. Continue orando, porque Deus vai dar
a vitória ao seu povo, que eles vão sim para a glória, aliás, que eles morram, mas que vão para a glória, não que vá para o lado do canhoto, do diabo, do chifrudo, tá? Que eles vão para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe cada um que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar esse vídeo, que vai dar seu like. Irmão, você pode compartilhar os vídeos também, se vocês gostarem. Se vocês quiserem dar o like, comentem. Fique à vontade, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até o próximo vídeo. Um beijo.